Lenta hoje. Bom dia, graça e paz, mais uma devocional. Eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. E você que já recebeu aí o link e o versículo, nós vamos ler lá em Efésios 4, a partir do versículo 17. Eu estou usando uma versão NVI, tá? E diz assim a palavra de Deus. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com a avidez toda a espécie de impureza. Até aí tá bom? E depois a gente vai meditar um pouco à frente. Uma palavra de Paulo a uma igreja de Éfeso, né? A gente conhece um pouco a história dessa igreja, e aqui é uma palavra de exortação. E Paulo ele estava chamando a atenção daqueles crentes, daqueles irmãos, sobre uma conduta. E quando eu estava meditando nessa palavra, Deus me deu uma pergunta. Como nós identificamos um crente? Como nós identificamos uma pessoa cristã de uma pessoa não cristã? Para você que é uma pessoa um pouco mais de vida aí, como eu, né? Não tão velho, né? Mas um pouco experiente, vai saber que antigamente você reconhecia um crente pela roupa, pelo modo de andar, com um terno, uma gravata, a mulher com uma saia comprida, uma Bíblia debaixo do braço, e isso identificava de uma forma visual, aquele ali é um crente. E hoje, como é que nós identificamos uma pessoa cristã? Como nós olhamos para alguém e falamos assim, esse é um evangélico, esse é um crente. Será que nós vemos uma marca na testa? Será que existe uma cicatriz? O que faz as pessoas olharem para nós e falarem assim, esse é um crente? Pense aí por alguns segundos o que tem em você que mostra para as pessoas que você é um cristão. Pense aí um pouquinho. Como as pessoas te identificam hoje como um crente? Qual é o ponto que chama atenção em relação a isso? E Paulo ele faz essa exortação a essa igreja. Algo que chama atenção não é pelo fato de aceitarem a Cristo, ou não é pelo fato de estar pertencendo a uma igreja, ou por frequentar um culto de domingo durante a semana. Mas Paulo ele fala sobre conduta. Paulo fala da forma de viver. Paulo ele fala do antigo homem e do novo homem. O antigo homem, nós participamos disso, a não ser que você nasceu num berço cristão, evangélico, e viveu toda a sua vida no entendimento da vontade de Deus. Mas quem não viveu, começa a pensar como era a sua vida antes. Começa a pensar como era a sua conduta antes de entregar a tua vida ao Senhor. E Paulo ele faz essa comparação da diferença dos gentios, né, dos cristãos, e daqueles que têm Cristo e daqueles que não têm Cristo. E algumas coisas me chamou a atenção em relação a comportamentos que nós vemos hoje, infelizmente, dentro da igreja. Sabe, queridos, nós estamos num processo. É um processo. Quando eu me converti, você vai lembrar também da sua história, em 2008, de fato, quando eu desci as águas e reconheci Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu passei por um processo de transformação. Só para exemplificar, eu ainda como cristão, por 6 meses eu ainda bebia. Eu tinha um hábito de beber cerveja, vinho, né? Não era alcoólatra, mas eu tinha esse hábito. Então, mesmo estando dentro da igreja, eu tinha alguns comportamentos. E eu entendo que isso não justificando 6 meses, mas
Quando nós entregamos a vida ao Senhor e nós passamos por um processo de transformação, existem coisas que levam tempo nas nossas vidas para ser transformados. Talvez você tenha um testemunho de algum familiar que batizou e levou um tempo ainda para entender algumas coisas, para cair as escamas dos olhos, para viver a vontade de Deus. Talvez alguns levem aí um mês, outros levam aí um ano, com algumas coisas. Então, é um processo, não é automático, né? Eu não desço as águas, levanto, de fato eu sou um novo homem, mas alguns hábitos, eles precisam ser transformados. E alguns levam um pouco mais de tempo. O que não pode é a pessoa falar, olha, eu tenho 60 anos de crente, e eu ainda bebo, fumo, me prostituo, roubo, cometo adultério, então você não tem nenhum ano de crente, né? Então é importante a gente se alimentar da palavra de Deus, buscar o entendimento da verdade e viver isso. É o que Paulo fala aqui, eu não vou ler todo o contexto, mas Paulo ele fala sobre isso, né, da gente se aproximar, de buscar a vontade de Deus, o entendimento do Espírito Santo, e falar assim, nossa, eu estava fazendo algo errado, meu Deus, né, e por temor eu paro de fazer, eu paro de ter aquela conduta que me classifica como um antigo homem, como um velho homem. E você é capaz de identificar mudanças na tua vida? Você é capaz de identificar algumas coisas que você fazia e não faz mais, ou algumas coisas que você continua fazendo e precisa parar de fazer? Isso é importante, essa capacidade da gente enxergar, de abrir os nossos olhos e não se entregar à concupiscência da nossa carne, à vontade da nossa carne. E quando eu estava meditando, eu notei algumas coisas aqui que Paulo ele fala em toda essa carta, nesse capítulo, de algumas coisas que precisam ser removidas das nossas vidas. São tantas coisas que Deus deseja trabalhar, mas algumas coisas elas são muito gritantes. Então, a primeira delas, e Paulo ele fala aqui nessa carta, é sobre o nosso agir impulsivo. Quantas vezes nós agimos de forma impulsiva? Quantas vezes nós agimos pela emoção? Quantas vezes nós agimos pela vontade? Então, a primeira transformação que ele fala que tem que ocorrer em nossas vidas é deixarmos ser transformados pelo Espírito Santo e ser conduzido pela vontade dele. Talvez você tenha decisões que você precisa tomar, coisas que você precisa agir na sua vida, mas como nós somos novas criaturas, nós precisamos sujeitar a vontade dele. E uma das coisas que é característica do velho homem é agir pela impulsão, agir pela sua vontade. Então, esse tipo de comportamento caracteriza uma nova criatura. A nova criatura é aquela que sujeita à vontade do Pai, que sujeita aquilo que Deus tem direcionado. Então, eu tenho que tomar uma decisão. O que eu devo fazer como cristão? Buscar a vontade dele. Buscar a direção do Espírito. Não, mas eu sei o que eu estou fazendo. Eu conheço, eu sei o caminho que eu estou seguindo. Não, você não sabe. Se você não busca Deus, você não tem um comportamento de transformação. Se você não busca a vontade do Espírito Santo, você está indo pela concupiscência da sua carne. E Tiago, ele fala sobre a soberba, ele fala sobre a concupiscência da carne, e isso é muito perigoso. Isso é característica do antigo homem, de um homem não transformado. Segunda coisa, que está lá no versículo 25, ele fala assim, ó, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Meu Deus, né? Nós vivemos Cristo, Cristo é a verdade, Deus é a verdade, nele não há mentira. Então, sobre nós, queridos, deve prevalecer sempre a verdade. A mentira, ela gera conflitos, a mentira, ela gera desconfiança, a mentira, ela gera separação, a mentira, ela tem consequências terríveis. E como é que nós podemos dizer se nós somos da verdade, vivemos a verdade, se Cristo habita em nós e nós não falamos a verdade? Então, esse comportamento, ele identifica quem nós somos. Olha que benção, né? Algumas pessoas já me falaram hoje, falando, Pet, eu não vou poder participar porque eu vou viajar e vou trabalhar, né? Eu vou dar um exemplo só para
para testificar isso que eu estou compartilhando sobre a verdade. Imagina que eu saio daqui e vou no supermercado, né? E um dos irmãos, é um exemplo, tá? Não é verdade, eu estou exemplificando, não ocorreu isso. Mas eu saio aqui, acaba a devocional, Deus abençoe, vou lá no supermercado. Aí eu chego lá no supermercado, está o nosso irmão que devia estar na devocional, fazendo compra. E tinha me dito que estaria trabalhando até as 2 horas da tarde. Então, qual é o sentimento que eu tenho em relação ao que ele falou? Que ele não disse a verdade. Então, gera uma desconfiança, gera uma falta de harmonia no relacionamento. Então, a palavra de Deus, ela fala que nós temos que gerar sempre a verdade, porque Cristo é a verdade. Agora, se eu tenho um comportamento como esse, eu não sou um novo homem, eu não fui uma nova criatura, eu não sou uma nova criatura, eu não fui transformado. Então, esse é um dos exemplos que Paulo traz lá para a igreja de Éfeso. O outro está no versículo 26, ele fala sobre o cuidado da ira. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Já aconteceu de você ficar irado? E como você tem agido? Você tem irado, tem xingado, tem batido, tem brigado. Então, esse é um outro tipo de comportamento de um velho homem. Um comportamento em que não houve transformação. Versículo 29. Eu estava numa outra versão. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graças aos que ouvem. Olha só, quantas vezes nós somos ministrados sobre a nossa boca. É incrível. Esses dias eu estava no meu trabalho e, de repente, um colega de trabalho soltou um palavrão. Eu não sei, antes da sua conversão, se você tinha o costume de falar ou viver com pessoas que falam palavrão, palavras que não edificam. Mas quando a gente muda, quando a gente é transformado, essas coisas elas machucam o nosso ouvido. Como um músico que escuta um som desafinado, ou um som estridente, um som alto. Então, esse tipo de vocabulário, ele não pode fazer parte da vida de uma nova criatura. Eu sou transformado, eu vejo uma pessoa de Deus, uma pessoa que é de Cristo, pela conduta dela, uma pessoa que não mente, uma pessoa que não é agressiva, uma pessoa que fala a verdade, e uma pessoa que tem em sua boca palavras de bênção, palavras que edificam, que transformam. Então, Paulo, ele está falando aqui mais uma característica. Então, você precisa, nessa manhã, pensar em cada coisa aqui que nós estamos falando sobre a tua vida. Nossa, mas eu tenho falado coisas que não edificam, né? Eu tenho gerado contenda, eu tenho falado coisas que não têm agradado o Espírito Santo. Amém. Se você tem entendido isso, esse é o dia de você mudar. Esse é o dia de você falar para o Senhor, eu quero mudar as palavras da minha boca. Eu quero gerar palavras que edificam e que transformam. Amém? E ele fala também, lá no 32, deixa eu ver aqui, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Meu Deus, né? Eu faço qualquer coisa que o Senhor pedir, mas perdoar, só Deus sabe o que foi feito, o que Ele fez para a minha vida. Meu Deus. E essas palavras são reflexos daquilo que está no teu coração. Isso não pode acontecer. Nós temos que fazer o bem, não importa a quem. Nós temos que fazer sempre aquilo que é algo bom, algo correto. Pode ser para um familiar, pode ser para o chato, pode ser para aquele que eu não tenho afinidade. E principalmente, queridos, perdoar. Principalmente perdoar. Sabe que há um tema que muitas pessoas escrevem livros, fazem palestras, pregam, que é o tema de santificação, de santidade. Eu creio que nós não vamos ser perfeitos. Nós não vamos ser 100% perfeitos. Principalmente nós que estamos lá no altar. E eu já compartilhei isso no passado. Se a gente colocar um portal lá de santidade e passar um por um, certamente ele vai apitar uma luzinha lá, dizendo que tem alguma coisa aqui de errado. E aí, queridos, ninguém vai passar limpo lá. Pode ter certeza, você vai apitar. E se isso é um critério da gente não fazer nada, então a igreja vai ficar vazia.
A igreja não vai ter ninguém, o ministério não vai ter ninguém. Mas também eu não posso falar que pelo fato de eu saber que eu tenho pecado e coisas para mudar, eu me acomodar com isso. Eu não fazer nada para mudar. Então, isso não pode ser aceitável. Eu não posso subir no altar todos os cultos e sempre acender a mesma luz. A mesma luz. Vamos imaginar que cada luz reflita uma coisa. Então, a luzinha vermelha, ela significa falta de perdão. A luzinha, sei lá, amarela significa mentira. A luzinha roxa significa palavras torpes. Eu não posso fazer isso, eu não posso ter aí 5 anos de crente, 10 anos de crente, sei lá, e continuar falando palavrão, falando coisas que não edificam, continuar mentindo, enganando o próximo. Ele fala aqui sobre trabalho, sobre honestidade, leia depois na sua casa. Isso não pode fazer mais parte da nossa vida. Eu menti outro dia, eu não vigiei, acabei falando uma bobeira, eu quis sair de uma situação constrangedora, acabei falando uma coisa que não deveria. Tudo bem, falhou, vai diante do trono da graça, né? O trono da graça é a misericórdia, você dobra o teu joelho, confessa o teu pecado e ele te perdoa. A vida nova. Mas isso não pode ser, mas só uma mentirinha, não tem problema. Só uma palavra, não tem problema. Não, eu não vou liberar perdão, porque aquela pessoa também ela tem que vir procurar pedir perdão. Então, existem algumas condutas que nós estamos falando para o mundo que nós não somos nova criatura. Nós não somos crentes de verdade. Por quê? Porque esse tipo de comportamento responde quem nós somos. Então, aquela pergunta que eu fiz inicialmente, como identificar a diferença entre um cristão e um não cristão? Pelas atitudes, pelos comportamentos, pelo modo de viver, pela nossa conduta. Então, as pessoas, elas vêm na igreja, elas vão olhar para nós que estamos no altar ou algum lugar servindo ao Senhor, elas vão olhar e tem que saber que há mudança em nós. Como é que elas vão enxergar Cristo em nós se nós continuamos a viver uma vida de engano, a viver uma vida errada? E o que estava acontecendo com essa igreja? Se você lê a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto, meu Deus, né? Um povo que se converteu, mas vivia fazendo coisas erradas, e isso tem que minimizar, isso tem que ser eliminado sobre as nossas vidas. Amém? Então, reflita sobre isso, principalmente, queridos, nós como ministério. Olha, eu vou falar para vocês, passamos por situações difíceis na vida, né? Somos tentados, aqui fala, não dê lugar ao diabo, passamos por desafios que às vezes é problema nosso, coisas que nós deixamos de fazer ou fazemos errado, coisas que o diabo ele coloca como oposição, coisas que Deus permite, mas nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos deixar de ser aí um testemunho, de viver aquilo que é a vontade de Deus. Então, que nessa manhã, nesse dia, nós vamos a entender isso. E se há algo desses pontos aqui, que fomos ministrados nessa manhã, em relação à mentira, em relação a testemunho, olha, tem mais uma coisa também que eu preciso falar. Se você deve para alguém, presta atenção que isso é 100% de Deus, eu não estou falando isso porque me contaram, eu tenho aqui uma história de A e B, está dentro do contexto. Ser uma nova criatura é dar exemplo, é ser testemunho. Se você falhou com alguém, querido, está devendo para alguém, dê satisfação, seja responsável, tenha um compromisso com alguém que você acordou algo. Fala, olha, eu não consigo honrar meu compromisso, mas eu vou honrar até semana que vem, dê satisfação, mostre que você entendeu a vontade de Cristo e viva isso, porque não vai adiantar a gente ensaiar uma linda música, ter uma linda coreografia, uma igreja com som top como nós temos, né, com tantas coisas, projeção, babá. Se as pessoas olharem para nós e ver aí mentirosos, ver aí enganadores, ver aí pessoas que só têm o título de Cristo, mas não tem nada do Senhor. E eu sei que todos nós aqui, nosso ministério é uma benção, nossos irmãos são uma benção, mas certamente, assim como eu, você tem algo a ser transformado. E você precisa desejar isso nessa manhã e viver isso para a glória do Senhor. Eu convido a você, se você entende isso e quiser viver isso, a orar comigo nessa manhã, apresentando a Deus
esses comportamentos e pedindo a misericórdia dele, que a graça dele venha sobre as nossas vidas e desejar mesmo, de todo o coração, né? Não ter esse coração, como ele fala nessa versão, um coração endurecido, né? Eu estava lendo uma outra versão, estava um pouco diferente. Um coração endurecido, de não querer mudança, de não querer viver, ser uma nova criatura, em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos, abre o teu coração, nós vamos orar nesse sentido. Grande e poderoso, Senhor. E quando eu digo grande e poderoso, é porque o Senhor tem poder para transformar as nossas vidas. Pai, o Senhor transformou a vida de Paulo, o Senhor transformou a vida de muitos que nós lemos hoje na tua palavra. Aqueles discípulos lá que tinham tantas falhas, Senhor Deus, mas decidiram andar com o Senhor, decidiram viver a vontade do Senhor e se tornaram grandes homens que testemunharam a verdade do que é viver em Cristo. A tua palavra diz que não sou mais eu, Senhor Deus, mas Cristo vive em mim. Como pode Cristo viver dentro de nós se os nossos comportamentos, as nossas condutas são contrárias à tua palavra? Se há nossos lábios mentira, se há nossos lábios engano, se há nossos lábios promessas que não são honradas, se há, Senhor Deus, no nosso coração a falta de liberar perdão, se há, ó Pai, tantas as coisas que mais são com pessoas que são simpatizantes com o Evangelho do que necessariamente convertidos pela tua palavra. Mas esse ministério, eu creio, em nome de Jesus, Senhor Deus, é um ministério que não busca só a excelência dentro daquilo que é o louvor da adoração, mas o viver, ó Pai, na verdade, de ser um grande testemunho do que é ser Cristo, do que é ser uma nova criatura. Pai, em nome de Jesus, que todos dessa cidade, e onde nós pisarmos a planta do nosso pé, aonde esse ministério for, Senhor Deus, que nós não sejamos reconhecidos, ó Pai, por sermos bons em algo, por sermos melhores, mas por sermos aqueles que vivem a tua palavra, aqueles que têm a conduta e a atitude que agrada o teu Espírito Santo. E eu sei, eu tenho a convicção de que quando nós fazemos isso, as pessoas são tocadas. E essa transformação atrairá pessoas para buscar, para sentir a vontade, o desejo de ter o mesmo Deus que nós temos e viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, se há nesse ministério algum desses comportamentos, em cada um de nós pedimos perdão, ó Pai. Perdão por essa conduta, por deixar sermos enganados pela corrupciência da carne, pela vaidade e por todas essas coisas do mundo. E nós pedimos que o Senhor escreva uma nova história sobre a nossa conduta cristã e que todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez e tem feito através de nas nossas vidas e através de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém? Quando a gente ministra aqui pela internet, a gente fica numa via só, né? Um silêncio, então a gente não sabe aí se está todo mundo acompanhando. Que Deus abençoe e daqui a pouco nós nos encontramos lá no culto. Um grande abraço aí, ficam com Deus.